festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Boa noite senhoras, boa noite senhores, boa noite a todo o público telespectador de toda a Baixada Santista. São 11 horas e 10 minutos. Começamos às 11h08, estamos aqui, portanto, com o prazer de sempre e com o frio, né? Esse frio que para alguns é maravilhoso, o sujeito come bem, dorme bem, cobre-se legal, vive... Enfim, para outros é horrível, né? Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que tudo que é excesso não é bom. Excesso de frio, excesso de calor, quer dizer, é horrível você pegar 4, 7 graus. Mas é horrível você pegar 39 a 40 graus. Então, o meio termo seria o ideal. O excesso faz mal, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de corrida, enfim. Tudo que, como diz o Ricardo Pérez, um copo d'água mata a tua sede. Um tonel de água pode te matar afogado. Então, o excesso não é bom. O programa de hoje, na produção dos companheiros Bill Pérez, Aldo Neto, jornalistas que produzem esta programação do Esporte por Esporte, nos dá como escala de mesa, nesta terça-feira, a seguinte composição. Estamos à minha esquerda com o companheiro jornalista Wagner Frederico, ele integra a mesa com a gente. Além do Wagner, presença do repórter, sempre bem informado aqui, o nosso querido companheiro Volney Lima. Nesse frio não tem escorrida, nesse frio, né? Tem que correr. Também? Fica melhor para correr. Eu acho que se usares um pouco a cabeça, ficas em casa jogando um buraquinho, né? Ou não? Bom, depois terá direito à defesa. A minha ala direita está composta pelo companheiro e jornalista Ricardo Pérez. E além dele, completa-se a mesa com o companheiro Bill Pérez, que vai ser o elo de ligação com o nosso público telespectador que nos acompanha em casa. Ok? Isto posto, no primeiro destaque. Como é ruim esse time do América Mineiro, né? Às vezes você pega o cara está em último lugar, né? Você talvez a sorte, a sequência... Não é nada. São ruins mesmo. Você sabe que um jogador do América hoje estava 0-0, se não me engano, foi chutar uma bola contra o arco do Palmeiras. A bola, juro pela alma da minha mãe, a bola saiu pela lateral. É impressionante, né? Eu acho que um time que está na primeira divisão não poderia ser tão ruim como o do América Mineiro. O time do Botafogo do Rio, também é um time medíocre, é bem melhor que esse América. Acho que a dissonância maior é do América. E se tiver alguém aqui na mesa que quiser começar uma aposta, a gente grava aqui, eu já quiser apostar, 2 tertúlias eu pago contra 1 tertúlia se o América não vem cá entre os 4 últimos. Essa é a minha propositura em termos de vaticínio para o futuro. Quem quiser que se habilite, vou repetir, 2 tertúlias contra 1. O América não escapa dos 4 finalistas na zona da morte, hein? Wagner, boa noite. Boa noite, Armando. Topas. Boa noite a todos. Seria o rebaixamento do campeão mineiro, que superou Cruzeiro e superou o Atlético Mineiro. É verdade. Bambambãs de Minas. É muito ruim, Wagner. O time deles é muito ruim. O goleiro é sofrível, não tem o tempo da bola. Mas é pelo jogo de hoje? Não é pelo jogo de hoje. Esse time não era o último colocado, as pessoas confundem. O último colocado, ainda é, né? Acabou a rodada, é o Cruzeiro de Belo Horizonte. Esse é que é o último colocado.
que é o campeão retrasado, né? Brasileiro. Também que futebol, sabe, futebol é uma coisa tão... O Brasil tomou da Alemanha de 7-1? Tomou, né? Tomou. Que jogo a Alemanha teve antes? Argentina? Não, foi... Holanda? Você vê a pessoa esquece. Argélia, não foi que ganhou de 1 a Sabe o que 0? aconteceu? Com a Argélia. 3 dias antes de jogar com o Brasil e meter aquele 7-1, a Alemanha jogou com a Argélia, empatou 0-0, tem uma bola na trave aos 38. Contra a Alemanha. Vou repetir. 3 dias antes de enfrentar o Brasil e ganhar de 7-1, a seleção da Alemanha empatou com a Argélia. 0-0, tomou uma bola na trave aos 38 do segundo tempo. Quase que a Alemanha foi eliminada pela Argélia. E Armando? Aí 3 dias depois meteu 7 no Brasil e foi campeão do mundo. Esse é o futebol, né? Esse é o E futebol. nos 10 minutos do segundo tempo, o goleiro da Alemanha fez 4 milagres. Fez. Um deles com o pé. Ele pegou 4 bolas impossíveis, Por uma isso, atrás da outra. por isso que o futebol em 10 minutos. é fascinante, por causa Aí dessas no coisas. contra-ataque eles fizeram o 6º gol. Por causa dessas... Wagner, a palavra era sua. Boa noite, Armando. Então, meu destaque vai para o Santos, que joga amanhã, volta a campo amanhã para enfrentar o Fluminense, jogo que será realizado no Espírito Santo, mando de jogo do Fluminense. A novidade é o retorno do Lucas Lima, né, que ficou aí afastado, treinando uma semana para se recuperar dos problemas físicos que ele já enfrentava antes de ir para a seleção brasileira. E também, outra novidade é a possível estreia do atacante Rodrigão, um dos contratados, um dos 6 contratados pelo Santos para o Campeonato Brasileiro. O argentino Emiliano Vecchio e o Jonathan Copete, os argentinos, eles ainda não poderão estrear porque não estão com sua liberação homologada ainda por questões de burocracia, de documentação, e ficaram de fora da lista do Dorival Júnior para essa partida. Eu não comentei nada sobre o resultado do jogo do Santos na última rodada, a derrota para o Atlético Paranaense, mas eu ouvi muita gente criticar o técnico Dorival Júnior, criticar o próprio Santos. Num campeonato como o Campeonato Brasileiro, disputado, concorrido, você não vai exigir de uma equipe grande que vença todos os jogos, mesmo as equipes que são candidatas ao título. O Santos vinha de 3 vitórias seguidas e perdeu uma partida normal. Enfrentou o Atlético, que historicamente sempre foi um grande time dentro de sua casa, e não seria um jogo fácil. O mais importante, na minha opinião, é que o Santos jogou como se deve jogar fora de casa e como já havia feito contra o Santa Cruz, contra o Figueirense. A gente critica a postura, não se faz crítica em cima de resultado. O Santos, na minha opinião, sentiu falta, um pouco mais de qualidade no ataque, ainda não contava com o Lucas Lima, ainda não conta com o Ricardo Oliveira, sentiu falta de poder de fogo no ataque, mas a postura da equipe ela foi igual à postura que o Santos já havia mostrado contra o Santa Cruz e contra o Figueirense. Então eu não vejo nada de anormal. Foi um jogo que o Santos poderia muito bem ter vencido. Aliás, se teve algum time que criou as melhores oportunidades durante o jogo todo, foi o Santos. No primeiro tempo. O Santos teve mais posse de bola. No segundo tempo, o Dorival Júnior fez o que lhe cabia. As substituições, não achei nenhum absurdo, né? Colocou o Paulinho, não vi nada de demais no que ele fez. O que aconteceu é que o time não conseguiu vencer. O Atlético Paranaense levou mais sorte, né? Houve aquela falha ali do próprio Paulinho na disputa na bola aérea que resultou no gol do Atlético Paranaense. Então, eu não vejo nada demais. Já cansei de criticar aqui o Dorival Júnior por não conseguir armar um esquema para o time jogar fora de casa. Mas isso vem mudando, ele vem conseguindo mudar o que o Santos, esse pesadelo que o Santos enfrentou no ano passado, que não conseguia enfrentar ninguém fora de casa. Esse ano as coisas já melhoraram bastante e eu acho que o Santos está no caminho certo. 11h19, és tu, Valnei Lima. Boa noite, Valnei, tudo bem? Boa noite, Armando, boa noite a todos, tudo bem? E é importante um resultado positivo, né? O Santos, quando faz 2 jogos fora de casa, você tem que... Não é interessante empatar 2, é melhor até que você perca um e vença outro. Somar 3 pontos aí, eu acho que é muito importante
Você ficar só nos 2, ou em 0, ou em 1, é muito negativo. Então, para quem quer ter ambições, como tem o Santos dentro da competição. O que favorece ao Santos? O fato de ser campo neutro. O Fluminense joga no Espírito Santo, então, ainda que tenha uma maioria de torcedores, não é aquele torcedor habitual, aquele torcedor que empurra, aquele espectador, basicamente, aquele torcedor que está indo lá só prestigiar a sua equipe. Então, isso aí é favorável ao Santos e acaba trazendo aí, digamos assim, uma dificuldade a menos. E a sequência é pesada. Você tem um clássico diante do São Paulo, é ruim para o São Paulo, é ruim para o Santos. Então, é fundamental tentar aproveitar uma vitória nesse jogo. E com relação ao time que o Dorival deve mandar a campo, eu acho curioso, né? No treinamento de hoje, tudo indica que tem grandes possibilidades do Yuri permanecer na zaga e com isso o Luiz Felipe, com a volta do Gustavo Henrique, ir para o banco de reservas. Se você está levando os zagueiros e está deixando um deles no banco, eu acho extremamente preocupante em termos de avaliação do que esperar desse jogador. Sinal que ele não deve estar correspondendo nem um pouco. E o que é lamentável é que foi justamente um atleta em que o Santos investiu. Quando você tem um queneu da base, como o Paulo Ricardo, que o Dorival está entendendo que ele está sem espaço no elenco, e o Santos até está pretendendo emprestá-lo, tudo bem, você já tinha esse jogador, você formou ele na base, ele a princípio serviria para o profissional, não está se encaixando, o que você faz? Empresta para dar rodagem, de repente ele volta, de repente surge uma proposta, totalmente normal. Agora, você contrata, ainda mais um time como o Santos, que está sempre formando jogadores, aposta nos seus atletas de base, quando você traz um jogador de fora, comprando, não pegando emprestado, você tem que acreditar no atleta, né? Ele tem que mostrar alguma coisa. E, infelizmente, o jogador até agora não mostrou, e não dá nem para criticar o Dorival de estar, de repente, deixando ele de forma preterido no jogador, porque não está legal, né? Então, tem que se avaliar melhor esse tipo de contratação pelo Santos. E do outro lado, eu acho positivo a possível estreia... Você se refere especificamente a quem? Ao Luiz Felipe, né? Ao Luiz Felipe. Que é um jogador que o Santos contratou, gastou, trouxe, entre outros, tanta coisa. O Luiz Felipe eu não sabia. Vai jogar o Yuri, e ele de repente no banco? Não, mas é o detalhe. O Luiz Felipe não é um jogador da safra do Santos. Não, então, o Santos trouxe do Paraná Clube. Ele foi contratado. Eu não sei o preço, mas de qualquer forma ele pertence, se eu não estou equivocado. O Santos contratou, comprou lá a parte dos direitos. Eu estava num restaurante aqui da cidade e por volta de uma certa hora aqui após o programa, veio um ex-jogador do Corinthians, mostrou até a fotografia, que era eu até não lembrava, Jatobá. Jatobá era o Negão, não era? Não era. Jatobá, aí o jogador do Corinthians deve ter zagueiro, né? Jogou, mostrou até a fotografia, jogou no Corinthians, sim, pelo celular mostrou. Que eu acho que é o empresário desse menino, Luiz Gustavo. Nada contra o menino, absolutamente, né? Como o Fone está colocando. É que você não entende certas hierarquias, certos patamares que são seguidos. E que se trouxe ele, deixava aí o Paulo Ricardo. E o Santos ainda está trazendo também o argentino. Então, como é que chama, Bill? O Nogueira. Fabiano Nogueira. Fabiano são coisas Nogueira. assim, ruins de entender. E com relação ao lado positivo, a estreia do Rodrigão. Porque o Rodrigão, aí eu entendo como uma boa aposta. Pode não dar em nada, como pode dar um grande jogador. Porque acho que você não pode desperdiçar. Quando você vê um artilheiro, um jogador que vem se destacando num estado menor, imagine se destacando, se vem outro time, contrata e o cara estoura, todo mundo diz assim, tá vendo? E o Santos não viu, não contratou. Então, acho que vale sim, não foi nada do outro mundo. É um jogador que se espera alguma coisa e num momento bom. Por quê? O Joel é um atleta que tem suas limitações, foi útil em alguns momentos, principalmente quando ele era a opção. Quando ele passou a ter que ser solução de uma contusão, um afastamento maior do Ricardo Oliveira, a gente vê que ele é aquele jogador que é para compor o elenco, para quando você precisa estar jogando 1 ou 2 jogos, mas não tem aquela qualidade para ser um titular no Santos, de forma sequencial. E o Rodrigão entra aí, é uma boa aposta num bom momento, então. Então, acho que ele interessante. Está escalado. Tudo indica, treinou hoje no time titular, o Rodrigão deve estrear e aí eu acho bem positivo. Nós estamos ao vivo, são 11h23. Estamos ao vivo, sim, em nome do Centro Automotivo Voyage, trabalhando com as principais seguradoras de carro do país. Voyage Centro Automotivo, lá na Senadora Feijó 523, com meu amigo Carlão. Centro Automotivo Voyage, em Santos, para carros nacionais e importados. Para tomar um cafezinho amigo descompromissado. Centro
automotivo Voyage. Muito bem, são 11h24. Agora, em nome de Nita Alimentos, 46 anos com você, está aqui o destaque do companheiro Ricardo Pérez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Armando. Boa noite, amigos do Esporte pelo Esporte. Ontem eu fiz um comentário em relação ao jogo do Santos, um pouco diferente do que o Fred fez hoje. É nítido que o Santos mudou tem jogado melhor, mesmo fora de casa e tudo. Mas o que às vezes me incomoda, e acho que incomoda bastante o torcedor santista, são pequenos detalhes, são pequenas situações que levam ao todo. Que a gente fala, né? O diabo mora nos detalhes, né? Por exemplo, você não pode nunca um jogador como o Paulinho sair da área para marcar, faltando 3 minutos para acabar o jogo, para marcar o zagueiro, que é o que todo atacante faz quando tem um escanteio, uma bola parada, e o cara vira de costas. A bola sobe e o cara vira de costas. Nem para atrapalhar, porque tu não precisa nem cabecear a bola. O pior disso, Ricardo, me desculpe, é que ele já tinha feito 3 cabeçadas, o Paulo André. Uma ele botou para fora, outra pegou só de raspão. Quer dizer, era uma tragédia anunciada. Ele é um jogador alto, tem boa postura e bom cabeceio. E ele é uma tragédia anunciada, é um cara que não pode estar desmarcado. Ele simplesmente subiu sozinho e a posição do Paulinho na situação foi virar de costas. E não tinha mais o Joel para subir com ele. Exatamente, o Joel tinha saído. Outra coisa, o que me incomoda muitas vezes, por exemplo, é ver um jogador da capacidade técnica do Vitor Bueno, que a gente percebe que ele é bom jogador, em certas bolas, uma certa displicência, uma certa perdi, o cara levou a bola, entendeu? Então, a pessoa se tornar um protagonista. A mesma coisa o Léo Stadini, que muitas vezes parece que tem uma postura que ainda não tem consciência do peso de uma camisa 10 do Santos. Esse menino precisa entrar no ritmo porque não está no mesmo trote. Exato. E é um jogador que eu sei que tem capacidade técnica, mas o que falta mudar é a sua postura. E acho que o maior trabalho que o Dorival precisa fazer no time do Santos, e espero que amanhã isso dê algum resultado, é quando jogar fora, ter a mesma postura que tem dentro de casa. O time tem melhorado fora de casa, isso é inegável, fez uma boa partida com o Atlético, mas o que dá raiva é que é um jogo que dava para ganhar até com certa facilidade, porque mesmo o Atlético sendo um osso duro de roer... Contra o outro Atlético também foi a mesma coisa. Exatamente, um time que sempre dá canseira, é difícil de ganhar deles lá, mas a gente vê que o time do Atlético está meia boca esse ano. Então, lá no jogo, são 3 pontos que a gente lamenta perder. Às vezes, você perder o jogo, você pode perder, isso não me incomoda. O que me incomoda é, às vezes, como se perde o jogo. A maneira como perde. Então, vamos torcer para... E outra coisa, o time do Fluminense é outro time que vem também se arrastando. É um campo relativamente neutro. No Espírito Santo, o pessoal acompanha muito mais o Campeonato Carioca do que o Campeonato Paulista, mas é uma oportunidade boa de se ganhar amanhã. Vamos ver se esses pequenos detalhes que formam o todo final mudam no time amanhã. Estamos com 11h27, eu repito, 11h27 com Braga Pneus. Você conhece o Braguinha? Lá na Bittencourt, 259, quase com a Conselheiro Nebias. O Braguinha não fica mais aberto 24 horas, não. Mas, de qualquer forma, tem a mesma amabilidade, o mesmo apreço, a mesma fidalguia para atender você. Lá na Bittencourt, 259, onde você tem troca de óleo, suspensão, revisão de mais de 70 itens, além de sua própria segurança em rodas e pneus. Braga Pneus, pertinho da Conselheiro, 2102-0606, o telefone do Braguinha. Braga Pneus. 11h28, saber do Bill se tiver e-mail já chegando, ele pode dizer sim ou não, e a gente, se tiver, em nome de Autopeças Ideal, lá com o meu queridíssimo Maurício, na Avenida Pedro Lessa. Tem e-mail aí, Bill? Como é que está? Sempre, Armando. Sempre temos e-mails aqui. Inclusive, nossos comentaristas sempre afiados e afinados, né? Com o tom dos nossos e-mails aqui, abordando principalmente o desempenho do Santos, né? Alguns elogiando a postura de ter ido para cima, criticando o Paulinho na jogada do gol, alguns frustrados porque pisou no G4 depois de tanto tempo e já saiu, mas temos e-mails sim. Tudo bem. Então, vou fazer uma coisa aqui com Autopeças Ideal. Você confere ainda nesse bloco aqui o primeiro lote de e-mails para toda a Baixada Santista. Vamos tentar responder. Simbora. Autopeças Ideal. Temos a maior variedade de peças multimarcas para carros nacionais e importados e toda a linha de lubrificantes.
Autopeças Ideal, mais de 50 anos de tradição. Aceitamos todos os cartões e parcelamos sem juros. Entregamos em toda a Baixada Santista. Autopeças Ideal, Avenida Pedro Lessa, 2247, no Embaré, em Santos. Autopeças Ideal. Armando, essa vez o Renato Malaquias, da Zona Noroeste, ele pergunta o que acontece na defesa do Santos. Ele fala que ele tem 22 anos e não se lembra de uma defesa do Santos que fosse segura na bola aérea. Por que a gente não consegue acertar? Acho que a última defesa assim, mais segura na bola aérea foi aquele time de 2010, 11. Você tinha de titulares o Edu Dracena e o Durval, e de reserva o Bruno Rodrigo, que também era bom no jogo aéreo. Claro, falhava, como toda defesa falha, mas acho que foi a defesa mais eficiente quando tinham esses 3 jogadores, não eram só 2. Quando um dos dois estava fora e estava o outro, funcionava bem. Então o Bruno Rodrigo era um jogador eficiente. Inclusive também. Se firmou bem no Cruzeiro. Sim, Né? sim. O Gustavo, Ele podia ter sido titular até. O Gustavo, titular, até entrar nessa fase irregular dele, ele vinha muito bem nas bolas aéreas, até porque ele é alto, né? Mas vocês acham que isso é um problema individual ou é do sistema mesmo? É uma coisa de treino? Não, o rapaz que faz a pergunta, ele tem toda a razão. Eu, desde a aposentadoria do Márcio Rossini, o Santos sempre passou a ser fraco na bola aérea. Diz o Flavinho que toda defesa toma gol desse tipo. Tudo bem, ele pode até ter razão, mas a defesa do Santos toma um pouco mais. Se você computar os gols sofridos em escanteios após os 40 minutos, você vai... Pô, o Armando tem razão. É estatístico, pô. Entendeu? Eu não sei se falta altura, não sei se falta impulsão. Mas você tem um segundo futebol em geral. E outra coisa... Você viu aí na Eurocopa agora o número de gols? Não, tudo bem. Eu entendi. Acontece lá também. E o problema da bola aérea deixa eu dizer só uma coisinha aqui. É geral. Para completar. Eu, se sou diretor do Santos, até hoje, olha que loucura que eu vou falar. Amanhã vai começar o Facebook a funcionar. Até hoje, o meu zagueiro, o quarto zagueiro, chama-se Durval. Está jogando no esporte. Voltou para o esporte. Ele era um custo-benefício excelente. Até hoje. Por 120 pau por mês, não machucava, não tomava cartão, altíssima utilidade. Jogava era craque. simples. Sim, eu não estou querendo no Santos um Djalma Dias, um Joel Camargo, um Toninho Carlos. Engraçado, Armando, que o Estou pedindo um Vônei... zagueiro eficiente, eficaz. O Vônei E o Durval elogiou essa era formação de defesa e os dois saíram daqui muito criticados, né? Tanto o Dracena quanto o Durval saíram daqui... Pois é. Mas contestados, né? Edu Dracena era aquele que tentava subir e não subia. Mas o Durval era mais eficiente nas bolas aéreas. Eu acho que o que Se não bem dava... que todo mundo toma, o Wagner, todo mundo toma gol desse tipo, né? O que não estava dando muito certo mais era os dois juntos, até porque havia uma falta de equilíbrio ali. Quando você tem um jogador mais veterano, você tem que ter alguém que carrega o piano do lado, né? Ali os dois já estavam Mas ali foi um planejamento que começou certo e terminou errado, né? O Santos trouxe de uma vez só, já tinha, né? A diretoria na época, quando assumiu, já tinha o Edu Dracena, trabalhando no processo de recuperação. Aí trouxe o Durval, formou a dupla com o Edu Dracena e trouxe de imediato, junto naquela formação de elenco, o Bruno Rodrigo. E o que acontece? Aí perdeu porque não renovou com o Bruno Rodrigo. Exatamente. Sendo que sabia que ele era mais jovem que os outros dois, que ele ia automaticamente ia engolir um dos dois. E que ia acabar o contrato. Você está vendo que o contrato vai acabar, pô. Aí deixou o jogador ir para o Cruzeiro, foi bicampeão pelo Cruzeiro, podia estar aí até hoje. Entendeu? O jogador que o Santos investiu. Sabe, tem certas coisas Foi útil na campanha da Libertadores, aquele jogo no Uruguai, sem o Edu Dracena. O futebol é tão fácil, cara. É tão fácil o futebol. É uma moleza. Difícil de administrar. Agora, a bola em si é uma teta, pô. Você sabe quem joga mais, quem joga menos, quem é eficiente, quem não é, quem toma cartão, quem é guerreiro, quem não é guerreiro. Enfim, você detecta tudo na bola. E é fácil para quem administra também. O futebol é fascinante por causa disso. Você vê, agora há pouco eu falei aqui, a Alemanha jogou com o Brasil, meteu 7 no Brasil. Aí perguntei, quem foi o último jogo antes do Brasil que a Alemanha pegou? Ninguém lembrava. Argélia, que foi 0-0, ganhou nos pênaltis a Alemanha. Lembram disso? E com um detalhe, né? Com um detalhe. Aquela bola na trave, aos 38, 37, né? Do segundo tempo. Olha se a Argélia mete 1-0 na Alemanha. Entendeu? Quer dizer, quem ia supor uma... Ninguém. Agora, esse time do América, que é ridículo, outro dia ganhou de 3 De quem que o América ganhou de 3-2? Foi do Botafogo, Bill? Não, só de ter sido campeão mineiro, né? Agora foi campeão mineiro. Eliminando o primeiro, eliminou o Cruzeiro e depois o Santos foi campeão paulista.
E também está em 9º ou 10º do campeonato. Não é o De Rosas. O De Rosas não é parâmetro. Não é A parâmetro. maioria dos times, todo campeonato que acaba, por exemplo, o América é totalmente diferente do time que ele está esse ano do que foi ano passado. Não, mas não, foi agora o Campeonato Mineiro. Não, mas o campeonato que ele classificou ano passado, já mudou um monte de jogador. Foi campeão na Série B, né? Foi campeão agora. Olha aqui, pega para mim, eu vou fazer um intervalinho, mas você pega para mim, por favor, aí no Google, no Gago, onde você quiser. Quantos jogadores ainda restam no time do Audax, daqueles? Acho que destruiu todo. Então, acho que foi tudo embora. O goleiro Se você não está na primeira divisão, tem que ir embora mesmo. Não dá para montar o pau, manter o time. Então é aquilo que eu digo. Quando você não consegue estar na primeira divisão. Eu ouvi dizer assim, quando o Audax foi disputar a final com o Santos. Olha, para o futebol seria uma boa. O Audax, vida nova, sangue novo, seria um bem para o futebol. Eu digo, mas se ele for campeão, antes do jogo final, que foi 1-0. Falei, mas se for campeão, no dia seguinte, vende tudo que é jogador, ninguém lembra da camisa, do hino, do distintivo, das cores. Das cores. O legal é que... Você está dizendo que é um time de saco e bola? Não é, mas enquanto não chega na primeira divisão, mas é um time de saco, bola e empresário. Mas manteve a estrutura, né, Luan? Isso foi legal, né? Fernando Diniz continua, manteve ali a estrutura. Tenta manter a estrutura. O time é sério. O trabalho é sério. Faltam 25 para meia-noite, eu volto já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no Supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no Supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços: Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré e na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada. Bar do Toninho. Cielito Lindo, Mexican Bar e Restaurante, comida típica. Venha provar os mais diversos pratos da culinária mexicana. Rodízio de segunda a quinta com preço especial para o casal. Finais de semana, rodízio com camarão. Ambientes temáticos e salão VIP para eventos em geral. Cielito Lindo, Avenida Marechal Deodoro, 103 no Gonzaga, em Santos. Telefone 3385-4714. Cielito Lindo, Mexican Bar e Restaurante.
Clínica Veterinária Filete. Clínica estruturada com aparelhos modernos, raio-x, ultrassom, consultas, cirurgias, internações, odontologia veterinária e hotelaria. E Boticão Artigos Veterinários. Produtos nacionais e importados, medicamentos, apetrechos para seu animalzinho de estimação e distribuidora da melhor ração do mercado. Royal Canin, Clínica Veterinária Filete e Boticão Artigos Veterinários. Pra viver feliz, a gente precisa sorrir. Sorrir, sorria de novo no Centro Odontológico do Povo. É o COP, clareamento, cirurgia, implante, ortodontia. O COP faz de tudo pra que você sorria. É o COP, Centro Odontológico do Povo. Em Santos, João Pessoa 192, Vicente de Carvalho, Tiago Ferreira 848, Cubatão 9 de abril 2419 e Praia Grande, Vicente de Carvalho 594 e Rua Jaú 955. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista, 11 horas e 39 minutos, 11h40 para ser mais exato. Estamos ao vivo. Em nome, esse bloco aqui de Massas Veneza, melhor casa de massas da Baixada Santista. Veneza fica no Supercentro Boqueirão. Aqueles doces maravilhosos, aqueles bolos já projetados, né, com o time do seu coração. Além das massas dominicais fantásticas lá do Brás. Veneza, 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 melhor casa de massas de toda a história da Baixada Santista. Supercentro Boqueirão, loja 180. Acabou, Palmeiras e... Acabou? Então terminou Palmeiras e América Mineiro. Resultado final de 2-0, 2 gols do Gabriel Jesus, ambos marcados ainda no primeiro tempo. 2 para o Palmeiras, 0 para o América. O Palmeiras fez, portanto, a lição de casa. 100% em casa, o Palmeiras, né? É. Não perdeu ponto nenhum ainda. Está provado que você fazendo São 5 ou 6 jogos, de casa, né? Veja, se o Santos tivesse feito a lição de casa, você computaria aí 3 pontos a mais para o Santos, estaria com 16. Não, mais, Armando? Não, 3 contra Perdeu o do Inter. Quem mais? Perdeu do Inter, empatou, teve um empate também, não teve? Não, acho que em casa ganhou tudo, né? Só foi contra o Inter, perdeu ponto só Ganhou do Curitiba. Ganhou do Curitiba no final. Ganhou do Tá certo, Botafogo. tá certo, tá certo. Né? Armando, só complementando, na verdade, dando a informação que você pediu, foram 13 saídas de jogadores que jogavam com frequência. Só para São Paulo, né, para time de São Paulo, foram o Tietê, o Yuri, Juninho, Camacho, Sidão, Ítalo, Mike e Bruno Paulo. Fora outros que foram para times do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc. Então, 13 jogadores, jogador pra caramba. O Sidão também foi. Foi Botafogo. Sidão foi Botafogo. Tá no Botafogo do Rio, não tá? Exato. E o Jefferson? O Jefferson tá recuperando, né? Tá machucado. O Jefferson foi pro Oeste, mas tá machucado. Então vamos conferir com Autopeças Ideal e com Top Games, a top da Baixada Santista, no coração do Gonzaga. Você confere mais um lote de e-mails. Simbora, Percival. Top Games, a top da Baixada. Boa noite! Nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher-Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê.
Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames: Xbox One, o Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos e games não, temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. Estamos em 2 endereços: Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Armando, Rafael Loureiro, da Ponta da Praia, ele fala que sai na imprensa que o Santos deve liberar 3 jogadores por causa do elenco inchado, que são Paulo Ricardo, Rafael Longini e Lucas Crispim. Ele quer saber se a gente acha aqui que algum deles ainda pode vingar, está sendo precipitado, ou se eles devem realmente seguir o caminho da roça. O Lucas Crispim pertence ao Santos, Rafael Longini também pertence ao Santos. Qual é o outro que ele falou? E o Paulo Ricardo, zagueiro. O Paulo Ricardo, o quarto zagueiro, também pertence ao Santos. Agora o Santos vai liberar para quem? Ainda não se sabe, né? Na verdade, o Santos procura... Tem que liberar, porque o elenco está inchado. O elenco inchado. Eu acho que não é possível você ficar com muito jogador. Não, tem que botar para jogar. Quanto mais jogador você tiver, maior é o número de desagradados. Mas são as escolhas corretas para sair? Olha, eu vou dar minha opinião. Nesse momento, sim. Pelos que chegaram, pelos que você O Longini eu dispensaria. Eu vou dar minha opinião. Dispensar não, você contratou. Nem tem jeito. Eu não acompanhei o dia a dia do Santos de ver treino assim durante 10, 15 anos. Hoje eu não acompanho mais, então eu analiso mais pelos jogos. O Lucas Crispim, ele entrou pela última vez, foi um jogo aqui na Vila Belmiro. Internacional de Porto Alegre. Isso, contra o Internacional. Se eu não me engano, ele entrou faltando 20 minutos. Ele fez mais do que haviam feito Joel e Paulinho. O zagueiro, o Paulo Ricardo, ele começou titubeando no começo, né, quando ele entrou no profissional, depois foi evoluindo e, misteriosamente, agora está sendo afastado. Então, eu não entendo. É porque você Paulo Ricardo chegou a jogar de volante, inclusive. Você contratou 500 zagueiros, como é que você vai fazer? Pois é, mas então, é isso que eu estou falando. Se você contrata, se você tem um jogador do nível e do potencial do Paulo Ricardo e traz um zagueiro que vem, mostra serviço e é incontestável, tudo bem. Mas aí você traz o Luiz Felipe, que até agora, para mim, me desculpe... Pedido do Dorival, né? Foi pedido do Eu Dorival. não vi nada nesse jogador, pelo contrário. Um jogador, que pelo que eu vi até agora, cheio de deficiências. E o Lucas Crispim, para mim, pelo que eu vi até agora do Paulinho, não fica abaixo do Paulinho. Aí você tem o Lucas Crispim, que é patrimônio do clube, que está aí, que pode ser melhor aproveitado... mas eu não entendo. Já contratou o Paulinho. Mas eu não entendo, então. Então são maus negócios, né? Não, acho que não. O Paulinho não rendeu de repente o que se esperava, mas era um jogador experiente que o Santos precisava contratar. Queria nesse perfil. Trouxe. Não deu tão certo. Por que precisava de um jogador experiente? Porque eu acho que sim. Eu acho que o Santos precisa de qualidade. Já tinha jogadores jovens, aí você pega um jogador que o Crispim, ele não está cheio de jogadores experientes no elenco. Jogar o Crispim por um jogo só. Tem vários jogadores. Então não é porque ele jogou bem esse jogo que dá pra confiar. Eu frisei bem, mas pelo que a gente viu até agora, eu não entendo. Você empresta o jogador num time que ele possa jogar. Ele joga lá, apresenta bom futebol, você traz de volta. Mas o Lucas Crispim já foi umas 3 ou 4 vezes, né? Pois é, então. Nunca emplacou, né? Mas nunca emplacou em lugar nenhum. Parece aquele cara que já... Eu conheci o cara que foi noivo, não é mentira, 5 vezes ele foi noivo. Ele falou, não, é que não deu, pomba, não dá certo. O André Luiz, lembra o André Luiz? O André Luiz aqui no Santos apareceu legal, mostrou qualidade, aí escorregou naquele jogo fatídico diante do Corinthians. O Santos foi eliminado, ficou queimado, mas ele era bom jogador, só ficou queimado. O Santos emprestou para o Fluminense, fez uma grande temporada para o Fluminense, voltou no ano seguinte, fez a dupla zaga campeã. Mas ele jogou em 2002, foi campeão em 2002. Então, ele voltou no ano seguinte. Foi em 2001. Então, ele voltou no ano seguinte. Ele jogou o Paulista, jogou o Brasileiro pelo Fluminense, Não, foi depois. Não, o Paulista no começo do ano, jogou o Paulista de 2001, foi eliminado. Aí jogou o Brasileiro pelo Fluminense. Jogou o São Paulo pelo Fluminense. Aí retornou em 2002. Você está lembrando de um fato que faz nada menos que 15 anos. Sim, só estou dando um exemplo de jogador que você empresta e retorna. Por quê? Porque jogou bem. Se ele tivesse jogado mal no Fluminense, nunca mais voltava para o Santos. Sabe qual é o problema? É que nem, por exemplo, o caso do Lucas Crispim que ele falou. O cara entra e joga 10 minutos. A gente nem sabe se aquela é a verdade. Ricardo, ele entrou
E ele sai aplaudido. Eu sei, ele foi um dos melhores da mas, equipe. Mas o que a gente Eu cravaria, eu tinha certeza que ele ia ser titular no próximo jogo. Mas, por exemplo, o Joel entrou em 2 jogos, foi muito bem. Depois não foi tanto. O Paulinho, ele tem lampejos de ótima jogada, tem jogos que ele fez um bom jogo. Altos e baixos. Agora, o que me espanta no time do Santos, a mim, particularmente, é as novidades. Eu estou até fazendo já fiz a minha coluna, vai sair amanhã no Diário Litoral, exatamente em cima desse tema. Ou seja, as coisas altamente surpresas que acontecem. Por exemplo, quem esperaria que contra o Inter de Porto Alegre fosse lançado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro o menino Lucas Crispim? Ninguém. Puf, lançaram. E numa situação desesperadora. Outro jogo ali foi lançado, sabe quem? Outro jogo. Ele foi bem. Não foi mal. Você tem razão. O jogo ali pelo setor esquerdo, ali foi bem. Você tem razão. Quer ver outro exemplo aqui? Só me deixem pensar. Outro exemplo aqui. O Ronaldo Mendes entrou contra quem? Contra o Audax. 16 minutos. Ele jogou a final, marcou. Aí sumiu o Ronaldo Mendes. Não, depois disso, no Campeonato Brasileiro. Foi outra estreia. Espera um pouquinho. Me deixem pensar. Veio outro jogo. Aí ele meteu aquele Nolasco, é? Matheus Nolasco. Mateus, como é? Matheus Nolasco. Bateu Nolasco. Tudo bem. Eu falei, uma terceira novidade, tudo bem. Eu falei, vamos ver, né? A gente sempre espera pelo melhor. Agora, o último jogo foi esse Vitor, como é? Diogo Vitor. Diogo Vitor, vou mais um. É o quarto, hein? Esse está afastado. Pois é, que aprontou outra vez, já tinham dito isso. Eu digo, mas, pô, e você não tem aquilo que eu falei. Os titulares são esses. Os reservas, você nem sabe quais são os imediatos. Né? Eu sei que depois de cabo vem sargento vem tenente, capitão, coronel, general, marechal, e vai indo. Agora, o Santos não tem. Saiu, você espera o imediato, não tem. Vem alguém do banco, tudo ele veio com o Elano. Foi ou não foi? Contra o Corinthians. Foi outro que estreou no Campeonato Brasileiro. Quer ver um que estreou também? O Serginho, outro. Quer dizer, é uma novidade sempre. Se você não manter a base, e evidentemente aqueles 2 ou 3 titulares, porque não são 11 titulares, são realmente 15, 16 titulares, né? Aquela faixa. Claro que a gente sabe que existem contusões, existem punições, existem problemas outros que tiram o jogador. Mas você tem que ter o imediato, que eu me refiro, você sabe quem entra. Todo mundo sabe que o imediato do Vanderlei é o Vladimir. Acabou. Agora, se começar a inventar... Mas o Vladimir não tem ficado no banco, não. Está machucado. Mas o Vladimir está machucado. Está machucado. Mas no Santos não tem esse imediato. Não sei se me fiz entender. Armando, Raul Pinheiro do Piratininga, ele pergunta se essa disputa acirrada das posições é por falta de qualidade no elenco ou excesso de qualidade no elenco? Não, o futebol brasileiro em si não pode ter excesso de qualidade. Você conhece algum clube que tem excesso de qualidade? Palmeiras tem excesso de qualidade. Palmeiras é líder hoje, mas não se sabe até quando vai. Pelo nível do futebol brasileiro hoje, dos clubes brasileiros, do Santos, o elenco do Santos, principalmente agora, é igual aos melhores. O Santos tem obrigação de fazer uma boa campanha, porque tem, mantendo Lucas Lima, que não deve sair, Gabigol, Ricardo Oliveira e mais esses reforços que chegaram, o Santos é para brigar por título. 11h52 com o Pet Shop Max Fofinho, no coração do Gonzaga, Rua Alagoas 61. O Pet Shop Max Fofinho, agora no dia 15 de junho, ele vai completar exatamente, é dia 15 de junho? Vai completar exatamente no dia 25 de junho o aniversário ali do mascotinho, né? O Max Fofinho vai fazer 15 anos de vida. Você vai comemorar lá na Alagoa 61. Vamos comer bolo, refrigerante. Absoluto no Gonzaga. Pet Shop Max Fofinho com o tapete higiênico Max Fofinho. Rua Alagoa 61. Telefone 3385-8565 e 3284-8947. Pet Shop Max Fofinho. No Gonzaga, o seu Pet Shop com carinho. 11h52. No bloco também está o Batateiro, no coração de São Vicente, na Capitão Mora Guiar. O Batateiro, indesmentivelmente, para você no atacado, ele. O Batateiro é o maior hortifrutigranjeiro de todo o litoral. O maior hortifrutigranjeiro de toda a Baixada Santista, com frota própria, para entregar no seu estabelecimento comercial. Sai mais barato
mais prático e você mantém um contato, você que tem comércio. 3463-4959. O Batateiro, Capitão Mora Guiar, 587, no centro de São Vicente. Tem muito e-mail ainda, né, Bill? Sempre, Armando. Como é que faz para manter? Então, é porque eu tenho uma matéria aqui, Bill, que pela primeira vez falou o técnico do Corinthians, o Cristóvão. Aqui. Exatamente, uma pequena declaração, né, Armando, para dar o tom do que ele pretende fazer, ainda sobre muita gente botando fé, algumas pessoas questionando a contratação, então é legal ver o que ele disse ao chegar lá. Vamos ver então o que diz o técnico Cristóvão, porque vai ser duro, hein? O repuxo em cima do Cristóvão vai ser grande. Vão esperar que ele faça pelo menos 70% que fez o Tite. E é difícil, né? Porque o Tite fez muita coisa. Olha o Cristóvão. Se não descobrir outra América, vai ficar difícil. Vamos ver o que diz o técnico do Corinthians. Cristóvão, estamos transmitindo ao vivo a coletiva no Facebook do Corinthians e muitos torcedores estão desejando boa sorte para você. Então, qual é o recado que você dá através desse canal aqui de comunicação para a torcida corintiana que você conhece bem? Faz tempo que, ultimamente, a gente tem se visto assim contra, né? E agora voltamos a ficar do mesmo lado, como eu os conheço. Eu só quero que eles continuem fazendo a mesma coisa. Ali, jogando junto com o time, isso aí para eles é fácil, joga junto. E aí a gente impõe isso aos adversários. Todos os adversários do Corinthians, eles jogam, eles falam do nosso time e comentam da torcida. É porque faz diferença. Então, torcida essa pesa, essa joga junto e vai continuar. Eu quero só que eles continuem assim, do nosso lado, fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram na história do clube, por isso tem esse significado. É o Corinthians associado à torcida, por causa disso. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Se você procura o local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou! A Oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços automotivos Baobá. Ligue 3221-4899 ou 3321-7378. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer.
Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. Restaurante Acrópole é tradicional e gastronômico desde 1982, especializado em frutos do mar e paella, com o Festival do Camarão com 12 tipos de pratos a preço único para 2 pessoas, 62 tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça 3237-3609. Restaurante Acrópole, Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Falta 1 minuto para meia-noite, estamos ainda, portanto, na terça-feira, Copa América. Os Estados Unidos se deram mal, né, Bill? Exatamente. Há 4 anos eles não ganham dos argentinos. A Argentina, com um belo gol de falta do Messi, ganhou o jogo. Golaço de falta do Messi, já acabou o jogo, Bill? Está em 45 agora, com mais 3 de acréscimo, 4-0 Argentina. Quanto é que está? 4-0. Então, apenas uma lavada nos americanos, 4-0. Acabou de acabar, mano. Hã? Acabou de acabar. Acabou de acabar. Exato. Então, está aí 4 para a Argentina, 0 para os Estados Unidos. E lá, é que a Copa América é lá, né? Eles têm o peito de gritar USA, USA, como se fossem conseguir alguma coisa contra os argentinos. Mano, mas tu que eles Você não custa nada, né? Eles gritam Argentina? Não, vai ficar sem quieto se fosse. Mas eu não vi. Pelo menos calem a boca. Gritem no basquete, em outros esportes que vocês fazem bonito. Porque no futebol você sempre foi vexame os Estados Unidos. Não conseguem. Vexame não, mano. Já consegue sempre aí, ó, semifinal de Copa América. Tá onde o Brasil não está. Onde está o Brasil? E parece que o Messi conseguiu agora assumir o papel de protagonista, né? E a Argentina, ela está se transformando na grande seleção do mundo, né? Embora a Alemanha tenha vencido, tenha dado esse show, né, contra o Brasil na última Copa, fez uma final duríssima, né, com a Argentina. A Argentina, até em alguns momentos do jogo, foi superior à Alemanha. E é uma seleção que está evoluindo, que vai chegar na Copa da Rússia em 2018. Na minha opinião, pelo cenário hoje, é óbvio que em 4 anos ou 3 anos as coisas mudam, mas hoje, para mim, está se transformando na grande seleção do mundo. A outra semifinal é Chile e Colômbia, é isso? Chile e Colômbia. E foi hoje, não? Amanhã. Vamos fazer uma coisa aqui. Acho que a Argentina poderia estar melhor, porque eu acho que o Tevez é melhor jogador que o Lavezzi. Claro, mas o Tevez na seleção, seria uma aquisição muito importante. Acontece que o Tevez... Mas não vem num bom momento o Tevez na Argentina. Sim, mas o problema é que o Tevez e o Messi... Não se bicam. É como o judeu e o palestino. Por mais que você faça, eles não. Então tem que optar por um. Como é que você faz? A Argentina viraria a faixa de Gaza. Outra coisa que eu preciso comentar aqui, opinião rápida e rasteira. Eu sou um eterno, não sou um protetor, mas sou um admirador dos animais, né? Os animais são coisas de Deus. O animal não é coisa do diabo, o animal é coisa de Deus. E fiquei hoje realmente muito incomodado com essa onça em extinção, tipicamente brasileira, genuína da floresta da Amazonas. O maior felino brasileiro é a onça. O maior felino brasileiro não é o leão, nós não temos leão, leão é na África, nós temos uma onça. E, lamentavelmente, foram levar uma onça, deixaram uma onça a 4 metros do fogo, com uma tocha ali, a onça ali próximo do fogo, uma coisa absurda, né? Uma coisa... Onde foi isso, mano? Não vi essa notícia. Foi no... Mato Grosso, não foi? Aonde? Não foi em Mato Grosso? Acho que foi em Mato Grosso. Eu sei que aonde? Mato Grosso, a onça escapou, lamentavelmente. Ela participou do desfile da tocha olímpica e não prenderam a onça direito e depois ela tentou atacar um soldado e o outro foi obrigado a batê-lo. Ela já ia pegar o soldado. O problema, na verdade, não foi atirar na onça, foi a consequência da incapacidade de quem guardou a onça e deixou ela fugindo. Eu também acho, porque... Quem atirou não tinha outra coisa para fazer. Não tinha outra coisa para fazer. Segundo a informação do chefe do policiamento,
eles tentaram atirar com alguns analgésicos, alguns... Analgésico. Armando, só que analgésico? o problema é Demora o seguinte... 15 minutos para fazer isso. Exatamente. O analgésico, analgésico não, né? O sonífero. Tranquilizante. O tranquilizante. Mas não conseguiram. Foi que nem o caso do gorila lá. O caso do gorila. A reação, na o caso verdade, do gorila. quando ele toma o tiro, é ficar com mais raiva. Agora, quem tem culpa disso é o ser humano. O animal, ele é irracional, ele não raciocina. Ele tem intuitos e tem lampejos, mas não tem raciocínio projetado. Isso é um animal. Precisa ser tão burro para ser mais burro que o próprio animal e deixar o animal próximo do fogo. E animal não é para isso, é para pegar um animal selvagem e desfilar com ele numa rua. Santa ignorância, não, meu filho? Tudo bem. O que eu ia falar? E de onde vem a expressão cutucar onça com vara curta, vocês sabem? Eu não sei. Onça sobe em árvore, para derrubar a onça. Você sabe como é que... Se você não tem uma vara longa, você está correndo um sério risco. Ele cutucava a onça e botava a vara aqui, porque a onça vinha e atacava. Então, mas quando se a ela vara pulava, é curta, ela morria. o risco é maior. Se a vara é curta, ela te pega. O risco é maior. A vara. Eu pensei que a expressão não cutuque a onça com vara curta fosse advinda da distância, ou seja, a vara curta ela te pega, a vara comprida ela não te pega. Você cutuca ela na árvore, ela vem te atacar. Quando ela vem te atacar, você encaixa ela no chão e segura. Ela morre espetada pulando em cima de ti. Independente do tamanho da vara, não é muito esperto. E teve também aquele famoso berro do índio que disse, cuidado com a onça, senão ela te avonça. Lembra disso? Bom, palhaçadas à parte, deixa eu chamar aqui para Shop House, na Praia Grande. Tem onça na Praia Grande, ô Wagner? Ah, deve ter, viu? Várias. Deve ter algumas. Deve, né? Mata Atlântica, segundo o nosso produtor Victor Bicker, tem. Tem onça lá na Praia Grande, ô Victor? Acho que está cheio. Então você confere com Shop House na Praia Grande, no Boqueirão da Praia Grande, Vila Tupi, você confere mais um lote. Simbora. Desde 1990 no mercado de móveis planejados, a Shop House trabalha com qualidade e pontualidade. Tudo para a sua casa: cozinha, banheiro, área de serviço, dormitórios, home theaters, além do know-how para ambientes corporativos. Parceira da Italínia, maior fábrica de móveis da América Latina. A melhor opção para quem quer qualidade e preço baixo. Shop House, compromisso com você. Armando, Juninho Diniz de Caraibeiras, no Pernambuco, ele pergunta para o Fred, que o Fred falou que ele tá vendo pela internet. Exatamente. Cobriu muito tempo, né, os treinos do Santos e deve ter visto muitos jogadores subirem da base profissional. E pergunta o que se passa na cabeça de um jogador como o Diogo Vitor, que recebeu uma chance de ouro, né? Que tem garotos na base loucos para receber e novamente pisa na bola e é afastado. Se ele merece uma nova chance, merece orientação, ou se realmente essa foi a última aparição do Diogo Vitor no elenco do Santos. Eu sou suspeito para falar porque eu não sei o que ele fez. Não se apresentou. Ele faltou ao treino, Armando. Não se apresentou, não. É um garoto de 19 anos, da base do Santos. Teve uma baita numa chance porque estava queimado, ele já tem um histórico o Dorival se convenceu, a ele tem um histórico. Ele tem um histórico de disciplina, é um jogador problemático. Agora, falta orientação, né? Clube que investe em base, ele tem que estar preparado também para... Tu quer que eu seja sincero? Eu não acredito que ninguém tenha orientado ele para esse torneio todo. Eu não estou dizendo... Falta audição nele. Sim. Precisa, porque uma coisa é o seguinte, né? Muitas vezes você orienta, indica o caminho e a pessoa não segue. Porque ele teve concorda, Fred? Olha, eu vou discordar um pouquinho. Não, Ricardo, eu vou discordar um pouquinho. Tem, porque às vezes a gente, até com o nosso filho, você fala, não faça isso, faz aquilo, ele faz. Então, mas o Vônei sabe muito bem do que eu vou falar. Muitas vezes, o dirigente, o técnico, passa a mão na cabeça do jogador. Principalmente se for craque de bola, né? Passa. Principalmente quando é bom jogador. Não, mas a gente tem o histórico eu concordo. Mas a gente precisa saber, daqui é muito difícil a gente avaliar, né?
Tem história, sabe? Mas o Eu elenco ficou acredito. decepcionado agora, Eu né? acredito. Essa agora até o elenco ficou decepcionado. Não, porque sim, eles Eu avançaram. acredito pela postura eu não do tô- Dorval, eu não tô o culpando ninguém. Ricardo Oliveira, que também conversou com o menino Sim. e tal, e ele deu entrevista, não, pô, agora eu tô consciente, eu não sei o que. Antes, no jogo contra o Internacional, o Dorival foi entrevistado sobre ele, né? Que o Dorival relacionou ele, colocou ele para jogar, falou sobre Agora, ele. deixa, dava dado você, então, só uma pergunta final para te matar o bloco aqui. Vocês estão dizendo que faltou para esse garoto o quê? Chão de orelha, uma conversa. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Precisa ter uma conversa, alguém, para dizer que ele tem que ir para o emprego? Não, Armando, mas Pela assim- falta de estrutura que ele deve ter em casa, Ricardo, precisa, mas ele não você sabe que tem que se apresentar para treinar, pô. são Pode ser moleque de 15 anos, pô. Isso ele Que resolveria com uma isso? ligação, né? Isso é Armando. básico, né? Isso é Que básico. isso? Armando, você pega um garoto totalmente despreparado, humilde, E não sabe o que tem e que ir pra treinar. apresenta para ele um mundo novo, cheio de opções, fama, a possibilidade de você ganhar Imagina muito o telefone dinheiro. desse menino no dia seguinte à Você partida. tem que ter uma orientação. Eu não estou dizendo que o Santos falhou nesse caso, pelo amor de Deus, eu não estou acompanhando. O que eu posso falar a respeito disso é que eu, como profissional e acompanhando, quando eu acompanhava o dia a dia do Santos, eu vi muito dirigente passar a mão na cabeça do jogador, criar monstros mesmo. Eu vi isso. Eu acompanhei. Não, é verdade, você tem razão. Se você não der um pito, tomar uma atitude, você vai ter a reincidência, queira ou não queira, né? Mas ele já esse foi moleque- afastado do Eu não elenco, sei, já tomou esse eu nem pito. sei quem é esse moleque. Sim, eu não tô Mas aqui, eu não tô analisando esse caso. é o que o Wagner falou. O Dorival foi lá, peitou, tomou a frente, fez o moleque voltar, deu-lhe uma anistia, um perdão, sei lá. Mas é uma Quase um indulto, tentativa, né? Porque Mas foi o cara já voltando. reincidiu, pô, já fez outra. tentativa, eu não sei. Eu volto já. Meia-noite 8 para Marquinhos. Marquinhos, a sua cesta básica preferida no mercado. Marquinhos, a melhor cesta básica do Brasil. E também para o grupo Macuco, a sua mania de morar bem. Eu volto já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Um novo conceito chegou. Sasman Light e Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sasman Light e Decor. Essa chegou para ficar. Rua Alexandre Martins, 71, Aparecida, em Santos. Telefone 3286-2300. Auto Posto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Auto Posto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Auto Posto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Auto Posto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Auto Posto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga, na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas, além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera, a troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone fax 3235-6948.
A DiviShop Forros e Divisórias está há 10 anos no mercado, proporcionando aos seus clientes montagens especializadas em todas as linhas de construção a seco, sendo forros, divisórias, gesso, drywall, pisos e persianas, executando seus projetos, otimizando seus espaços, sendo ele comercial ou residencial em toda a Baixada. Pensou em forros, divisórias e gesso? É na DiviShop. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente santista, há 50 anos, servindo qualidade. Rua Bittencourt 299 em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. A Unisanta vai representar Santos nas Olimpíadas Rio 2016. Na natação, Gabi Roncato, Thales Cerdeira, Matheus Santana. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto. No ciclismo, Gideone Monteiro. Nas Paralimpíadas, Israel Stroh vai competir no tênis de mesa. É o seu coração torcendo para que nossos atletas tragam medalhas para nossa cidade. É a Santa Cecília, nas Olimpíadas Rio 2016. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em 2 endereços: Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participa, o Manduca tá no ar. Estamos de volta em nome de Massas Veneza, em nome de Marquinha, a melhor cesta básica do Brasil, lá no mercado. Também para Arquimar Marmoraria, o mundo do mármore e do granito, lá com o Dom Henrique. E ainda Astro Contabilidade, especialista em comércio exterior, lá com a Cris, a senadora Feijó. Bill, podemos mandar bala aí? Claro que sim, então, Armando. Simbora, vamos lá, direto. A gente tem bastante e-mail de longe. Ricardo Vieira, de Curitiba, pergunta se com a chegada dos reforços nacionais e importados, ele brinca aqui, se o Santos pode se dizer pronto para uma provável saída de alguma das estrelas. Acho que ele quer falar do Gabriel, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. O Santos está pronto para uma baixa em algum desses três setores. Vai saber, o que a gente precisa é ver os jogadores que estão chegando, quais vão vingar ou não, né? Todo jogador que é contratado vem cheio de diferença. Ontem, por exemplo, o Samir estava falando muito bem do argentino que chegou aí e tal. Vecchio. Tem uma história. Emiliano Vecchio. Emiliano Vecchio. Mas isso aí, futebol é incrível. Tem cara aí, às vezes o cara chega aí e arrebenta, às vezes não vinga. Então, esses aí são certezas que estão indo embora. O que vem é sempre dúvida. Por incrível que pareça, embora eu considere o Lucas Lima o principal jogador do Santos, né, é o mais diferente, na minha opinião, é mais fácil substituir o Lucas Lima hoje do que o Gabigol e o Ricardo Oliveira, porque não tem um atacante assim próximo do nível deles. O Santos não tem, a não ser que o Jonathan Copete se revele um baita, eu conheço pouco, jogou no Atlético Nacional. É outra função, ele é mais incisivo. O Emiliano Vecchio já é mais meia, né? Estava numa grande fase no Colo-Colo antes de ir para o Catar. É mais a função do próprio Lucas Lima. E tem o Vitor Bueno, tem o Léo Stadini, que está indo bem. O Santos ganhou os três jogos, né? Sem o Lucas Lima. Então, eu acho mais fácil substituir o Lucas Lima do que os outros. Bill? O Thiago Morelli pergunta justamente nesse sentido. Ele pergunta se é justo com o Vitor Bueno, Léo Stadini e alguns outros jogadores que seguraram o piano enquanto os outros estavam na seleção, chegarem os gringos, né, os de fora, e tomarem as vagas. Se isso para o elenco não pode ser danoso, alguma coisa nesse sentido. Isso é merecimento da vida, né? Se os outros vierem jogarem melhor, o treinador não tem que pensar nisso. Eles eram... O Felipão perdeu uma Copa do Mundo porque quis bancar o elenco que tinha ganhado a Copa das Confederações 2 anos antes, um ano antes, né? E aí foi aquele fiasco, levou Jô, Bernardo, aí todo mundo viu o que aconteceu. Não tem isso. Eu acho que o momento no futebol tem que ser respeitado. Se esses jogadores vierem produzirem mais do que os que estão aí, tem que jogar.
Meia-noite 16, mais um, Bill. Ô, Bill, deixa eu fazer uma pergunta para você diferente. Claro que sim. A homenagem que o Pelé recebeu foi da Prefeitura, do Governo do Estado ou do Comitê Olímpico? Na verdade, foi organizado pela Prefeitura o evento, né, aqui no Museu Pelé, mas foi uma homenagem do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, é a mais alta honraria que um atleta pode receber no âmbito olímpico. Né, então, quem homenageou o Pelé, muito embora tenha sido o Comitê Olímpico Internacional. Mas foi em Santos a homenagem? Foi em Santos, inclusive no Museu Pelé, né? Foi no Museu Pelé, exatamente. Mas a homenagem é do COI, exato. Comitê Olímpico Internacional. Isso. Não tem essa imagem? Dá para rodar? Por favor, vamos ver essa imagem. Nessa época, o Brasil foi campeão, eu tinha 17 anos. Nessa época, não podia se jogar profissional nos Jogos Olímpicos. Então, eu até brinco com alguns amigos. Eu falei assim, o Brasil nunca ganhou um título olímpico porque eu nunca joguei. Pô. Ladies and gentlemen, dear friends, dear Pelé, it is my really distinct honor to announce today that the International Olympic Committee has accepted the nomination of Pelé as a recipient of the Olympic Order, the highest distinction the IOC can award, following the recommendation of the Brazilian Olympic Committee. In everything he does, both on and off the field, he exemplifies the Olympic values of excellence, friendship and respect. At the time when Pelé was in his prime, Brazil was undoubtedly the best team in the world. Back then, they were even beating Germany with ease. Pelé, Mr. Edson Arantes do Nascimento, in recognition of your outstanding merit in the cause of world sport and your faithfulness to the Olympic ideal, as illustrated by Pierre de Coubertin, renovator of the Olympic Games, I award you the Olympic Order. É claro que a gente não faz nada sozinho, né? Falando com o nosso prefeito, o presidente Santos, nós temos aqui nossos amigos, irmãos, e um deles que me ajudou a fazer muitos gols. Eu não gosto de falar muito porque ele é meio mascarado, que é o Manuel Maria. Eu sou de cruzar para mim fazer gol. Então, sozinho, ninguém faz nada. Eu tenho que agradecer tudo que aconteceu na minha vida, agradecer aos meus colegas que estava comigo. E uma coisa importante que eu queria dizer, e queria agradecer também nesse momento, é agradecer o presidente Nussmann, porque quando o Pepito, que é meu assistente, ficou sabendo da homenagem, tinham vários lugares. Nós estamos na Inglaterra agora, há pouco tempo, voltei, fazem 3 dias. Então, eu falei para o presidente Nussmann, eu sei que vai ser meio difícil deslocar, né, todo o pessoal do COI para vir aqui, mas eu gostaria de receber essa homenagem, né, no Santos, porque do Santos Futebol Clube foi que eu saí para o mundo. Então, vai o meu agradecimento ao Nussmann, thank you very much to give this honor here in Santos. Ok? Thank you, presidente. E o Nussmann, obrigado pela essa oportunidade. Você quer tirar a fotografia da minha chuteira nova?
Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segurar a carreira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. O Hospital de Tradição e Competência atende a mais de 50 especialidades médicas, conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. O grande lance é futsal, treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades, na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaschool.com.br. Mar ou piscina? Castelinho ou game? Futebol na areia ou basquete? Na dúvida, fique com tudo. O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para sua família. Venha aproveitar pertinho da praia e com o lazer padrão Macuco. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a 2 quadras da praia. E viva agora com toda a alegria que você tem direito no Castel do Emonte. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura, com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou, se preferir, ligue 3321-7037. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus, cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segurar a carreira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participa. O Manduca tá no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista. Olha, quinta-feira agora, nós já estamos na quarta, porque estamos com 00:25, portanto já é quarta-feira, dia do jogo do Santos contra o Fluminense, às 9h45. Aliás, é o jogo da TV aberta. Quero informá-los que na quinta-feira, portanto, nesta quinta-feira, dia 23, é isso? 23. 23 de junho, né? Quinta-feira agora. Nós vamos ter a noite portuguesa lá na Padoca. A partir das 7 horas da noite, 7h30 da noite. Sinal, semana passada comemos um camarão. É um camarão maravilhoso. Essa quinta ele vai fazer fados, guitarradas, caldo verde, a coisa tipicamente portuguesa. Nesta quinta agora, depois de amanhã, né? Hoje é quarta. Lá na Padoca com meu amigo Carlinhos. E a Eliana e a Fátima vão estar lá com aqueles fados, guitarradas. Se de mim nada consegues, por que é que me persegues? Tá bom. Diante disso, Bill, o que restou aí, Bill? O que restou? Armando, como sempre, muitos e-mails ficam para amanhã, né? Vou ler agora um último para a gente poder encerrar o programa, do Vitor Michel. Ele quer saber se o Yuri
como jogou bem na estreia, já é o reserva imediato da zaga do Santos e desbancou o Luiz Felipe, né, já que o Veríssimo está machucado. E já vou emendar também no Ricardo Pereira da Vila Ema, que quer saber se o Cristóvão Borges foi a opção ideal para o Corinthians. Yuri e Cristóvão Borges. O Cristóvão Borges, eu vou dizer uma coisa para você. Ele que não se cuide, senão ele será devorado. Porque, vou falar agora, porque depois não tem graça. Se ele ficar 3 sem ganhar, vamos supor, uma derrota com 2 empates, já vai estar Ele está vindo sob todas as desconfianças do mundo. Todas as desconfianças A tarefa dele é possíveis, muito complicada. muito Porque ele complicado. Tinha nome melhor no mercado, vocês acham? Ele, embora tenha jogado no Corinthians, ele jogou no Fernando Corinthians, Diniz, né? O Cristóvão. Ele foi jogador, Ele foi né? volante do Corinthians. Mas ele não tem identidade, né? Identificação, né? Nenhuma, São Paulo. Nenhuma. É complicado. Mas eu acho que E ele também não é um técnico que tem... Ele não parece arrojado para esse momento, né? E quanto ao Yuri, ele me pareceu ser um jogador bastante técnico, bastante tranquilo. Vamos ver se ele tiver uma sequência. Eu acho que vai ser titular rapidinho do time do Santos. Mas ele não é reserva só da zaga, né? Ele joga de volante, joga de volante, de lateral. Mas esse menino, ele está escalado para o jogo contra o Fluminense, não? Tudo indica que ele vai ser o titular na zaga ao lado do Gustavo Henrique. Ao lado do Gustavo Henrique. Ganhou a posição do Luiz Voltando, o Gustavo Henrique está voltando ao time do Santos, né? Então o time deve ser, me ajuda aí, Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Yuri e Zeca. Renatinho, Thiago Maia, Vitor Bueno, Lucas Lima. E Lucas Lima. Não, e na frente deve ficar no banco, né? Eu acho que ele joga. Ele não também treinou. E na frente quem? Na frente Gabigol e Rodrigão. Se não jogar o Lucas Lima, joga o Léo Cittadinho. É um bom time, é um bom time. Espero que o Santos traga um bom resultado do Rio de Janeiro. O Corinthians pega quem amanhã? O Corinthians joga fora. O Corinthians joga fora e porque jogou a última em casa, né? Então, assim como o Palmeiras também jogou em casa... Não é o Atlético? É contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Amanhã Corinthians e Atlético Mineiro no Mineirão às 9h45. O jogo do Santos não vai ser no Rio, Então o Atlético Mineiro é quem recebe o Corinthians. O Santos é em Cariacica. E o jogo do Santos é no Espírito Santo. O Fluminense está jogando onde? Cariacica. Como é que é o nome desse estádio, Rifa? Estádio Kleber Andrade. Kleber Andrade. Eu nunca ouvi falar em Kleber Andrade, estádio Kleber Andrade. Eles chamam estádio de Cariacica, né? Estádio Cariacica. Que seja. Muito bem. Pouca gente sabe que o Maracanã chama Mário Filho. Meia-noite e meia. Isso é fininho. Bill Pérez, muito obrigado, Bill. Armando, sempre um prazer e uma honra. Valeu aqui, até a próxima. Se Deus quiser. Bill, obrigado também ao companheiro Ricardo Pérez. Obrigado, Só aproveitando que infelizmente eu esqueci desse tema, mas eu queria aproveitar o Volney e o Fred, que são grandes admiradores dos europeus, da vergonha que está sendo o campeonato europeu, que as torcidas têm feito lá. É verdade. Que aquele povo dito tão educado tem feito, bebida, brigas, confusões. Enfim, a Copa do Mundo do Brasil foi 50 vezes mais organizada em relação a isso do que lá. Copa, né? Aí mas quando é no Brasil, ninguém dá valor. Quebraram todo o bar dos chineses. Tinha um bar chinês no centro de Paris, né? Desculpe, no centro de Lyon, uma cidade. Quebraram todo o bar chinês. Não, e todas as torcidas, não tem exceção. Aí vem a pergunta, escuta, depenaram o bar, garrafada. Onde foi, hein? No Macuco, no Campo Grande? Não, lá na Europa, berço da civilização ocidental. Mentira. Obrigado, Vonei Lima. Valeu, Armando. É uma vergonha realmente, algo abominável. E no Brasil demos sorte porque eles não vieram. Se eles viessem, eles fariam o que eles fazem em qualquer lugar. É verdade. Eles são verdadeiros monstros, né? Haja Pessoas polícia. que fazem isso aí é um absurdo. Não tem polícia, nem civil, nem militar. Não tem polícia. A diferença só é que a gente sabe que lá, quando acontecem as punições depois são severas. Essa é a diferença. Lá não tem todos eles estavam soltos. Estavam todos soltos. Os hooligans que foram acabados na Inglaterra estavam lá na França. Como é que eles entraram na França? Quando você faz a competição continental é mais difícil, né? Quando é uma competição nacional, você controla. Tem aquele passaporte dele, eles entram sem. Para os outros a gente sempre encontra explicação. Para os outros a gente sempre encontra.
Vai ler o que é a torcida da Itália, da Alemanha, tu vai ficar horrorizado. Eu sei, eu já vi. Então. Só que isso só acontece ultimamente só nas competições continentais, não acontece nas competições nacionais, a não ser fatos isoladíssimos. Por quê? Porque as leis em cada país são severas. Eu acho que tirando a Inglaterra, ninguém conseguiu conter a torcida. Tirando a Inglaterra. Eu quero ver quando for uma Copa do Mundo, agora no Catar, né? Na Rússia. A próxima na Rússia, depois é o Catar. Eu conheço o Catar, lá não vende álcool. Vamos ver se eles vão catar. Quero ver como é que eles vão levar álcool para lá, porque lá não tem álcool. Vamos ver se eles estão... É tudo chutado, Ricardo. Lá é muito caro esse daí. Tudo bêbado. Pode ser francês, inglês, espanhol, italiano, tudo bêbado. Tudo bêbado, sem caráter, bebe e não sabe o que faz. Eu assisti Brasil e Escócia na Copa da Itália só para falar. Os escoceses tomavam banho de cerveja. Assim, é uma coisa absurda. Estou falando, não acredito. Como é que os caras estão vivos? Wagner, obrigado, Wagner. Frederico. Obrigado, Armando. A diferença é que na Europa, o ápice da violência a gente vê nesses grandes eventos. E aqui no Brasil, a violência, a grande violência, está na próxima esquina. Também tu não mora lá, para saber. Quando tu morou, tu viu bastante violência. Vai lá, tem bairro de Paris que tu não passa. Não, tem bairro de Paris que tu não passa. Na Inglaterra também tem muita coisa. Vai lá que tu sabe. Eu acho que canalha tem no mundo inteiro. A diferença não é ter ou não ter. A diferença é como se pune aqui e como se pune lá. Exatamente. Essa é a diferença. Estamos indo embora, amanhã a gente volta com a graça de Deus, ok? Fiquem na sequência com o meu companheiro, o Pedro Alcântara, na sequência aqui da nossa grade. 00:33, ponto final. Deus existe. Amanhã tem feijoada na padoca, hein? Até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência.